partir do verso 1. Colossenses capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Só que aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento para que Deus fale conosco. Senhor, é sempre debaixo da sua graça e da sua abundante misericórdia que nós nos apresentamos diante de Ti. Quem é suficiente para se achegar diante do Senhor? Quem tem qualquer coisa para oferecer diante de Ti? Sempre nós podemos nos achegar diante do Senhor não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria força, sabedoria, ou qualquer coisa que nós tenhamos ou que nós possuímos. Nós só podemos nos achegar diante do Senhor mediante a sua graça e a sua abundante misericórdia. Foi pela obra da cruz que hoje nós podemos estar aqui reunidos, celebrar o Teu santo nome e mais uma vez ser edificados pelas Suas santas palavras. Deus, que nós possamos aprender com a Sua palavra nessa noite. Esse tema que é um tema tão precioso, diz respeito à nossa união com Cristo. Uma união que nós muitas vezes nem sequer entendemos a profundidade, o privilégio de nós desfrutarmos dela. Mas que nessa noite, pela Sua palavra e pelo Teu Espírito que aplica cada uma das Suas palavras no coração dos homens, que por meio do Teu Espírito nós possamos compreender, meu Deus, essa grande notícia e este ensino que o Senhor tem na Sua palavra. E assim nós possamos aprender da nossa união com Cristo. É uma grande notícia que nós possamos, então, desfrutar dessa graça e dessa misericórdia que nós temos diante de Ti. É isso que nós Te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós lemos aqui esses 4 primeiros versos aqui do capítulo 3, é a epístola de Paulo aos Colossenses. E antes de nós entrarmos propriamente aqui no tema e de nós explicarmos o que Deus quer dizer através do apóstolo Paulo nessa carta, é importante nós fazermos um retrospecto da nossa vida espiritual. Nós, então, como aconteceu, o que aconteceu para nós estarmos aqui hoje e podermos aprender a respeito da palavra de Deus? A Bíblia diz que nós estávamos mortos no mundo, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não havia qualquer possibilidade de nós desejarmos a Deus. A morte na Bíblia ela é muito bem retratada com a vida de Adão e Eva. Quando Deus dá uma ordem para eles que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem daquele fruto, daquela árvore, certamente eles iam morrer. Nós olhamos na Escritura e nós não vemos a morte de Adão e Eva após eles comerem aquele fruto. Então o que era aquela morte que Deus estava falando? Aquela morte ela tinha dois significados. O primeiro significado era a morte física. Depois de um determinado momento, o homem iria morrer. A partir dali, a partir do momento que o pecado entra no mundo, o homem teria um limite de vida na terra. Mas não era essa a morte principal que Deus estava falando. A morte principal que Deus estava falando em Gênesis, naquela ordem que Ele dá para Adão e Eva, era a morte espiritual. A partir do momento que o homem ou a mulher comessem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Eles perderiam qualquer tipo de desejo, de contato, de estar com Deus e de estar em união com Deus. Então a partir dali o homem morre. Tanto é que a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, Ele descia para falar com Adão e Eva. E naquela ocasião, depois do pecado, Ele desce para falar com Adão e Eva novamente. E acontece algo muito curioso, porque Adão e Eva fogem. E se não fosse Deus se chegar a eles, você pode ter absoluta certeza que eles estariam fugindo de Deus até hoje. Como a humanidade foge de Deus até hoje, por estar morta nos seus delitos e pecados. Então você estava lá morto nos seus delitos e pecados.
Então Deus manda alguém, de alguma forma, através de um folheto, através de uma pregação, através de uma pessoa, Ele manda a você a mensagem do Evangelho, as boas novas. Explica a você o seu pecado, explica a você a sua perdição, que só há uma solução para você. Essa solução está em você aceitar a Cristo. Você então ouve esse Evangelho. Então, a partir desse momento, você é chamado para vir à fé. E a partir daí, o Espírito então entra em ação. O Espírito Santo, ele vai então fazer uma das principais obras que é do Espírito Santo, que vocês já muito bem o sabem. Não é rolar, não é gritar, não é ficar dando risada, como muitas igrejas ensinam por aí. E nem trazer atenção para si. O Espírito aponta para Cristo. E uma das principais obras do Espírito descritas tanto em João capítulo 14 quanto em João capítulo 16 é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que o Evangelho é exposto a você, o Espírito então entra em ação. E ele vai fazer algo no seu coração, ele vai te regenerar. Ele vai transformar aquele coração de pedra em um coração de carne. Ele vai tirar as escamas dos seus olhos e vai trazer sobre você a convicção dos seus pecados. Você então passa a perceber que você é um pecador, está completamente apartado de Deus e precisa desesperadamente de uma nova vida em Cristo. Então, a partir desse momento que o Espírito entra em você, transforma seu coração, te tira da morte, te transporta para a vida, convence você dos seus pecados, não há outro caminho para você a partir de agora, a não ser escolher por Cristo. Você então escolhe por Cristo, deseja ser um servo de Cristo, e a partir daí, você ganha uma nova vida. Você tem uma nova vida em Cristo a partir de agora. Mas não para por aí. Há muitos efeitos da nossa conversão, posteriores à nossa conversão, que nós muitas vezes não refletimos. E eles estão por todas as partes nas Escrituras. E às vezes nós não crescemos no nosso amor por Cristo, na nossa devoção por Cristo, na nossa intimidade com Cristo, por não estudarmos essas grandes consequências, essas grandes doutrinas que Deus deixa na sua palavra. Após Cristo então te dar uma nova vida, agora você é uma nova criatura. A velha mulher, o velho homem passou. Agora é uma nova vida, uma nova mulher, um novo homem. Uma nova vida em Cristo. Mas não para por aí. Acontece então, a partir daí, uma das notícias e um dos efeitos mais belos de toda a Escritura, que muitas vezes as teologias nem escrevem muito sobre ele ou deixam de canto, é uma doutrina muito esquecida, que é a nossa união com Cristo. Depois que eu sou tornado uma nova criatura, depois que eu escolho por Cristo, depois que Ele transforma o meu coração, eu então sou conectado com Jesus Cristo. Eu me torno um com Ele. Torna isso mais claro, pastor. João capítulo 17 retrata uma das orações mais importantes de toda a Escritura, que é a oração sacerdotal de Jesus. Em João 17, nos versos 20 ao 23, Jesus diz o seguinte: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Jesus então, Ele ora para nós estarmos unidos com Cristo, para nós estarmos conectados com Cristo. E esses versos, tanto de Colossenses capítulo 3, quanto de João capítulo 17, falam da nossa união com Cristo. Um teólogo, um estudioso bíblico diz que a união com Cristo não é uma união com um sistema de doutrinas, não é uma união com uma igreja externamente, nem com uma organização eclesiológica, nem com um ser humano ideal, mas é a união com um ser pessoal, ressurreto, vivo e onipresente. Para os teólogos puritanos, a união com Cristo é a principal bênção que um cristão recebe de Deus. E depois dessa união com Cristo, depois que ele está unido em Cristo, ele recebe os benefícios da obra de Cristo, que é a justificação, a adoção e a santificação. Em palavras simples, a união com Cristo ela é expressada nas Escrituras no momento onde Cristo passa a viver e habitar dentro dos crentes. Muitas vezes hoje você ouve falar da união com Cristo, nós falamos muito do Espírito Santo habitar em nós,
Mas a Bíblia não fala que o Espírito Santo veio para falar dele mesmo. O Espírito Santo habitando em nós não significa nada mais, nada menos do que nossa união com Cristo. Cristo passa a estar dentro de nós por meio do seu Espírito. Então essa é a grande notícia. E a partir desse momento a Bíblia diz que nós somos unidos com Cristo, como ramo, e como o ramo está conectado na videira, em João capítulo 15, como a cabeça está conectada aos membros, em 1 Coríntios 12 e Efésios 1, como o marido é conectado com a sua esposa, em 1 Coríntios capítulo 6 e Efésios 5, como a pedra angular, ela está conectada e sustenta todo o edifício, e nós somos pedras desse edifício, com 1 Coríntios capítulo 6, Efésios 2, Colossenses 2 e 1 Pedro capítulo 2. O que isso significa? Essas palavras todas mostram para nós uma das maiores notícias e bênçãos que nós recebemos diante de Deus. Nós passamos a estar unidos com Cristo. Você consegue ter ideia do que é isso? Estar unido com Cristo? Talvez isso para você virou uma definição muito metafórica. Você não conseguiu entender ainda. O que é? Como assim, união com Cristo? Ou você entende o conceito, mas ainda não recebeu no seu coração que é a união com Cristo? Deixa eu tentar tornar isso mais simples e mais claro para você. A Bíblia traz alguns adjetivos para classificar nós antes de nós nos convertermos. Quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, a Bíblia nos chama em filhos da ira, em umas passagens. Em outras ela nos chama filhos do diabo. Em outras ela nos chama inimigos de Deus. Em outras ela nos chama de pecadores. Todas essas palavras, ou em outras, todos esses adjetivos bíblicos são para classificar o que nós éramos antes de pertencermos ao reino de Deus. Reflita agora comigo quem você era, o que você pensava, o que passava no seu coração antes de você estar na igreja e antes de Deus transformar a sua mente. Agora pensa algo que eu vou te falar agora. Pensa no que você era. E de repente Deus, pela sua obra maravilhosa e graciosa, Ele te une com Cristo. Ele pega essa criatura que é o filho do diabo, o filho da ira, o pecador, o inimigo de Deus, e não somente manda ele vir para o reino, mas entra dentro dele, porque ele quer ser um com ele. Da mesma maneira como o casado tem intimidade com a sua esposa, a Bíblia diz que a partir do momento que eles se casam, eles se tornam uma só carne. Cristo então, com os seus filhos e suas filhas, a partir do momento que ele se converte, ele se torna um com eles. Cristo te dá a oportunidade, o privilégio de não somente estar na igreja, mas de ser um com Ele, de estar conectado a Ele, de estar conectado com a natureza dEle. É isso que a Escritura quer nos mostrar. Essa união ela se dá, como eu disse, pelo Espírito Santo. E ela é marcada muitas vezes na Escritura por uma simples expressão que diz em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa expressão vai aparecer muito nas cartas do apóstolo Paulo. Aliás, ele é um dos que mais vai falar sobre a doutrina da união nossa com Cristo. E muitas vezes, quando você identificar na Bíblia essa palavra em Cristo, quando se referir a um pecador ou a um cristão, ele está falando exatamente dessa união com Cristo. Você tem ideia do que é Jesus, em João capítulo 17, olhar lá para frente e ver você, mas ele não viu você do jeito que você está hoje. Ele viu você nos seus pecados. Ele viu você afundado na mentira. Ele viu você odiando outro ser humano. Ele viu você afundado na imoralidade, no pecado, na corrupção, desejando as coisas mais podres e mais vis que existem nessa terra. Ele viu você dessa maneira. Então ele dobra os seus joelhos e ora: Deus, independentemente do que eles são, independentemente do que existe na mente deles e no coração deles, eu oro para que um dia lá na frente, quando o Senhor transformar a mente e o coração deles, eles sejam um comigo. É como se Deus casasse com você e te chamasse para intimidade com Ele, mas você sendo essa pessoa vil e podre, fora de Cristo e apartado de Cristo.
Isso é um amor que jamais eu, com qualquer palavra ou com a maior quantidade de sabedoria humana, conseguiria expressar com as minhas palavras o que é esse amor, o que ele representa e a profundidade desse amor. Mas é isso que Cristo orou por nós. Mas não para só aí. Se eu sou um com Cristo agora, se eu ando, Cristo está em mim, Ele habita em mim, e eu sou a habitação de Cristo agora. Ele está dentro de mim, Ele me ajuda na direção do meu dia a dia. É por isso que a Bíblia fala que a boa obra que Deus começou em vós, ela vai se aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Porque Ele está dentro de nós e Ele vai aperfeiçoar essa obra e vai conduzir essa obra. A partir do momento que os meus olhos são abertos, eu me conecto com Cristo, é como se Ele desse a mão para mim e não mais me abandonasse até o dia de eu chegar no céu. Pois bem, se eu estou unido com Cristo, se eu de fato tenho uma união com Cristo, quais os efeitos dessa união na minha vida? Se você hoje de fato é uma pessoa unida com Cristo, o que isso faz em você? Quais são as consequências posteriores a você estar unido com Cristo? O que a Bíblia diz sobre aqueles que estão unidos com Cristo? Qual é a atitude deles? O que passa na mente deles? O que passa no coração deles? E quais são as consequências dessa união com Cristo? Dessa unidade com Cristo? Então nós chegamos aqui em Colossenses capítulo 3. É uma carta do apóstolo Paulo escrita para os cristãos que estão em Colosso. Colosso, para você ter uma ideia, é mais ou menos, hoje ela está situada na Turquia, é a atual Turquia. O país Turquia era onde ficava a igreja de Colosso. Por isso que ele fala que é uma epístola aos Colossenses, para os cristãos que moravam na cidade de Colosso. E o que estava acontecendo com esses cristãos? Paulo recebe um relatório de Epáfras, que era um dos seus auxiliares. E Epáfras vai falar para o apóstolo Paulo que estavam acontecendo alguns problemas na igreja de Colosso. E aí, Paulo então vai escrever essa carta para tentar corrigir esses problemas e evitar que os colossenses caíssem nos erros e se desviassem completamente de Cristo, como eram alguns perigos. O primeiro perigo que Epáfras fala para Paulo era o perigo daqueles cristãos retornarem para o paganismo, para a imoralidade. Eles eram recém-convertidos e ainda não eram maduros na fé. E eles deveriam perseverar na nova fé para não se desviarem do Evangelho e não retornarem às antigas obras, às obras más. Você vai ver isso no capítulo 3, do verso 5 ao verso 11. O outro perigo que Epáfras vai falar é o perigo da heresia colossense. Havia uma heresia permeando e entrando dentro daquela igreja. E essa heresia era de que a cruz de Cristo não era suficiente. Aqueles cristãos deveriam observar algumas práticas, eles tinham que ter algumas atitudes para serem salvos. E no contexto de Colossenses você vai perceber que eles vão falar aqui, Paulo vai falar sobre comida, sobre bebida, sobre dieta e sobre o sábado. Alguns hereges entraram, alguns falsos mestres, falsos professores, entraram no meio da igreja e começaram a falar para eles que a cruz de Cristo não era suficiente, o que Cristo tinha feito na cruz do Calvário não era suficiente para salvar eles. E que eles precisavam observar algumas coisas. Eles não podiam comer determinados alimentos, eles não podiam beber determinadas coisas, eles tinham que observar o sábado e tinham que observar algumas coisas da dieta judaica. A cruz de Cristo não era suficiente para apartá-los do pecado, eles tinham que cometer essas coisas. Então, Paulo vai escrever essa carta para combater essas falsas doutrinas ensinadas por esses falsos mestres e para que todos aqueles cristãos se tornassem homens e mulheres perfeitos em Cristo. Esses objetivos de Paulo estão claros em capítulo 1, verso 22 e capítulo 1, verso 28. Paulo então agora vai ensinar os colossenses a única maneira que eles tinham para não voltar para a imoralidade e eles entenderem o que de fato aconteceu na cruz do Calvário. O que aconteceu lá, quando eles aceitam em Cristo. Então nós vamos aí estudar a partir do verso 1. A palavra de Deus então diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Só até aí. Portanto, diante do que foi dito anteriormente, a conclusão é a seguinte. Esse portanto aqui, Paulo, ele está fazendo referência ao contexto do capítulo 2.
Ninguém começa uma frase, um discurso, dizendo portanto. Paulo disse algumas coisas nos capítulos anteriores, então agora ele vai concluir aquilo que ele disse anteriormente. E o que ele disse anteriormente? Anteriormente, no capítulo 2, Paulo vai expor os falsos ensinos e ele vai combater os falsos mestres, demonstrando que Cristo era suficiente e não eram necessárias a observância de determinadas práticas para a garantia da salvação. A observância de data, comida, sábado não eram eficazes contra o pecado e jamais fariam aquele povo ser salvo. O que Cristo fez, o que Cristo realizou na cruz do Calvário era suficiente. E só havia uma coisa que poderia sustentar os colossenses diante de Deus, a eles não se desviarem, e o que era a unidade deles com Cristo, como Paulo vai desenvolver aqui no capítulo 3. E ele diz, portanto, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo está dizendo o seguinte, o que significa ser ressuscitado com Cristo? Lembra que eu disse para você que você estava morto nos seus delitos e pecados? Qual é a consequência então do Espírito vir a você? Dele abrir os seus olhos, de fazer você aceitar Cristo? O que ele está fazendo com você nesse momento? Ele está ressuscitando você. Como assim, pastor? Você estava morto nos seus delitos e pecados. Então o Espírito vai até você, arranca a escama dos seus olhos, transforma seu coração, traz vida novamente a você. Que vida é essa? A vida para que você tenha condições de correr até Deus, de você escolher por Cristo, porque antes você estava morto, você não queria saber de Deus, não queria saber das coisas de Deus, não queria saber de santidade nem de Espírito Santo. Agora então o Espírito transforma você e você tem vida. Então ele está falando, peraí, se vocês de fato foram ressuscitados com Cristo, em Cristo, diante daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, isso causou uma transformação e vocês têm vida novamente, o que vocês têm que fazer a partir de agora? Primeira então consequência da união com Cristo de um cristão. Qual é a consequência? Eu então converti, meus olhos foram abertos, eu estou unido em Cristo, sou um com Ele. Qual que é a primeira consequência? A primeira consequência da nossa união com Cristo é que o cristão unido com Cristo, ele busca as coisas do alto. Olha o que ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês foram regenerados, se Cristo trouxe vocês à vida para caminharem novamente com Ele, vocês devem fazer o quê? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que significa buscar as coisas do alto? É interessante que aqui a palavra buscar, ela não significa simples, não é um buscar no passado. Isso aqui nos originais significa, é um verbo grego no presente ativo. E isso significa, a melhor tradução era a seguinte: estejais constantemente buscando. Dediquem um esforço sério para realizar esse objetivo constantemente. O cristão que é unido com Cristo, ele é marcado por uma vida que busca as coisas do alto. Ponha isso na sua cabeça. Tenha isso no seu coração e na sua mente. O cristão unido com Cristo busca as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? Nós somos ordenados por Deus, por meio desses versos, a fixar a nossa ambição na busca de tudo que esteja relacionado com Cristo e a sua exaltação. Lembra de Mateus capítulo 6, verso 33? Sermão do Monte. Jesus está ensinando o segredo para receber a provisão de Deus. Mas ele fala, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas anteriores, vestimenta, comida, bebida, você vai ter tudo isso se você buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa você hoje é uma nova vida. Você ama a Deus. A consequência de amar a Deus é buscar as coisas que Deus ama. Buscar as coisas do alto é você, hoje como cristão, se eu estou unido em Cristo, eu não estou satisfeito com a minha vida. O que é buscar as coisas do alto? Eu vou diante de Deus para buscar um caráter transformado, um caráter como Cristo, uma personalidade como a de Cristo. Buscar as coisas do alto, eu vou
vou buscar em todos os aspectos agradar a Deus, ser obediente aos seus mandamentos. O cristão que está unido com Cristo, ele não está satisfeito com a sua natureza corrupta. Ele não está satisfeito com o pecado. Se você senta na cadeira dessa igreja e está acostumado com a vida de pecado que você leva, infelizmente, eu posso te afirmar, você não está unido com Cristo. Não tem como. Unido com Cristo, ele não vive debaixo da prática do pecado. Ele não se conforma com o pecado. Ele não acostuma com o pecado. Ele não consegue sentar diante da televisão e receber toda aquela podridão que a televisão tem a oferecer para ele, com coisas imorais, fúteis, somente voltadas para esse mundo. Ele não consegue passar o dia inteiro voltado para o celular, no Instagram, se inspirando em todas as coisas do mundo. Não! Ele está unido com Cristo. Se ele está unido com Cristo, ele quer as coisas lá do alto. Ele está cansado da terra, ele está cansado das coisas dessa terra, o que essa terra oferece para ele está cansado. Ele quer o alto, ele quer Cristo, afinal, ele está aqui como um peregrino, como um forasteiro. Ele não vive para sempre aqui. Ele não tem uma mente para sempre voltada para cá. Ele quer Cristo. Ele quer as coisas que agradam a Cristo. Ele quer uma devoção em Cristo. Ele deseja amar cada vez mais a Deus. Buscar as coisas do alto é buscar as coisas que têm reflexo eterno. Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Isso não significa que você não pode. Isso não significa que você não pode buscar as coisas dessa terra. Isso não significa que você não pode buscar um emprego melhor, buscar um carro melhor, buscar uma casa melhor, buscar avançar no seu trabalho. Isso não significa isso, e está muito longe disso. Isso significa que o coração do cristão não está nessas coisas. O desejo dele maior, a ambição dele maior, são as coisas lá do alto. São os tesouros inestimáveis que existem em Cristo, e não as coisas dessa terra. E olha o que ele diz: buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Onde Cristo vive. O que significa buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive? É a segurança de que o Cristo exaltado tem tanto o direito quanto o poder de conceder quaisquer dádivas que forem necessárias, pois ele está assentado à direita de Deus. Presta atenção, isso aqui é profundíssimo. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se hoje Cristo está assentado à direita de Deus, isso tem algumas implicações para nós. Se Cristo está assentado à direita de Deus, significa que o Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Significa que Cristo agora está lá e intercede por cada um dos santos, para que os seus pecados sejam perdoados, para que eles sejam sustentados diante de Deus. Se Cristo está sentado à direita de Deus, significa que a nossa dívida com o pecado foi paga. Se Cristo está sentado à direita de Deus, significa que nós temos o perdão concedido por Deus. Se Cristo está sentado à direita de Deus, significa que nós recebemos todas as bênçãos que estão vinculadas a Cristo Jesus. Se nós estamos lá, se nós estamos vinculados nessas situações, nós temos toda essa graça a nosso favor. E podemos receber todas elas. Então ele está dizendo o seguinte: busca as coisas do alto, porque as coisas do alto, elas têm a garantia de que você vai receber elas. No tempo certo, no momento certo, o Cristo que está lá, que foi recebido por Deus, o sacrifício que foi recebido, significa que as suas orações são recebidas por Deus. E Ele tem o poder de atender as coisas lá do alto que você buscar. Mas não para por aí. Segundo, verso 2. Verso 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque já morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Segunda consequência do cristão que está unido com Cristo: ele pensa nas coisas lá do alto. O que significa pensar nas coisas lá do alto? Ele anseia pelas coisas que são do alto. Ele buscar significa pensar nessas coisas, amar essas coisas, desejar essas coisas. Devemos nos familiarizar com as coisas lá do alto.
e estimá-la acima de todas as outras coisas. O que isso significa? Talvez um dos puritanos que deixou isso muito claro foi Jonathan Edwards. Em uma das suas orações mais marcantes ele diz, e ele ora o seguinte: Senhor, crava a eternidade diante dos meus olhos. Sabe o que é cravar a eternidade diante dos seus olhos? E sabe o que é pensar nas coisas lá do alto? É você estar aqui, nessa terra, e de repente você está passando no seu Instagram, e você começa a ver as pessoas que você segue. E você começa a perceber que você está perdendo um tempo absurdo, seguindo aquela quantidade de futilidade que não te edifica com absolutamente nada. Pensar nas coisas lá do alto é você ver os vídeos que você assiste diariamente no YouTube e pensar que você está gastando o seu tempo com coisas ridículas que não te edificam e, pelo contrário, a cada dia mais estão corrompendo a tua mente, deixando a tua mente cada vez mais terrena, voltada para essa terra. Quantos e quantos cristãos hoje estão sendo mais influenciados pelo mundo, pelas mídias sociais, Instagram, YouTube, toda essa parafernália, ao invés de estarem com suas mentes voltadas para a Escritura, ao invés de estarem com suas mentes voltadas para as coisas lá do alto, desejando estar com Cristo, desejando habitar com Ele. Paulo usa esse mesmo verbo quando ele diz pensai nas coisas lá do alto. Ele usa esse mesmo verbo quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. E ele usa esse verbo lá para descrever as pessoas que somente pensam e se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3,19 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Se preocupam aqui é o mesmo verbo grego que é usado com pensai, aqui em Colossenses capítulo 3. O que Paulo está dizendo? A mente de um cristão que está unido com Cristo, ele está constantemente meditando nas coisas de Cristo. Ele está no seu trabalho, a mulher está no seu trabalho, ela não está pensando em se vestir igual àquela influencer, ter o corpo igual àquela influencer. O homem está no seu trabalho, ele não está pensando em ser um grande empreendedor, em conquistar, em avançar, em ser igual um louco que esses influencers falam. Você pode tudo, vira rico, ganha o carro do ano, você pode virar 1 milhão, esse aqui faz 1 milhão, ó, 1 milhão em uma semana, e toda essa parafernália que está na internet. O cristão está apartado dessas coisas. E para te falar a verdade, o cristão tem nojo dessas coisas. Ele tem nojo dessa futilidade terrena, dessa vida somente pensando aqui. Porque ele sabe que os maiores tesouros que essa terra pode ofertar para ele não vão valer 1 centavo no céu. Não vale absolutamente nada no céu. A mente dele está em Cristo. Pensar nas coisas lá do alto é o cristão que está no seu trabalho, ele está pensando em como que ele pode ser mais santo para agradar o seu Senhor. Pensar nas coisas lá do alto é o cristão que está no meio do seu trabalho, ele está pensando todos os dias que aquelas pessoas que estão à volta dele estão perdidas e ele precisa, de alguma maneira, de alguma forma, Deus precisa abrir uma porta para que o Evangelho seja anunciado para elas serem retiradas da morte eterna para a vida eterna. Pensar nas coisas do alto é a pessoa que não vive somente para essa vida, porque os que vivem somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Pensar nas coisas do alto é aquele que tem as mesmas preocupações de Deus, que tem os mesmos sentimentos de Cristo, e ele quer se parecer cada vez mais com Cristo nessa terra. A mente daquele que pensa nas coisas do alto, ela não fica presa e nem obcecada pelos valores materiais. Hebreus capítulo 11 dá um exemplo para nós, que é chamada a grande galeria da fé. Homens que Deus coloca ali como exemplo de fé para cada um de nós. E Hebreus capítulo 11 retrata esses homens da seguinte forma, versos 13, 14 e 16. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos, manifestam estar procurando uma pátria, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Uma das características dos homens que estão na galeria da fé
é que eles agiam nessa terra, eles tinham plena consciência de que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui. Se você é estrangeiro aqui, não se preocupe em vestir como eles. Se você está aqui só de passagem, não se preocupe em pensar como eles, em viver como eles, em tentar alcançar as coisas como eles alcançam. Você está aqui só por um tempo. Põe isso na sua cabeça. Se você fizer um cálculo, eu fiz esse dia uma pregação lá na igreja. Se você fizer um cálculo de quantos dias você ainda tem para viver, você vai se assustar, vai ser coisa de 20 mil, 30 mil dias que você tem para viver ainda nessa terra. Considerando uma média de população, uma média de idade de 80 anos, que é a sobrevivência do brasileiro. Em 20 mil dias que você tem ainda para viver nessa terra, como que você vai viver? Deixando esse mundo ditar as regras? Deixando esse mundo inflamar sua mente para que você fique cada vez mais anestesiado e Cristo não seja pérola de grande valor para você? Lembra desses homens? Eles eram peregrinos e forasteiros porque eles manifestam estar procurando uma pátria. Sabe qual era a pátria deles? A pátria celestial. Quando você foi unido com Cristo, foi para não viver mais essa terra, como se Ele se unisse com você e dissesse o seguinte: você não pertence a esse lugar. Você não deve ter os valores desse lugar. Seus valores são eternos. A sua mente não deve funcionar como a mente deles aqui. A sua mente carrega as características eternas. Ela pensa nas coisas lá do alto, em como agradar a Deus e como viver a eternidade diante de Deus. É isso que a sua mente pensa e trabalha nessa terra. E ele diz: pensa nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí eu te falo, cristão, para onde você vai? Para onde você espera ir? Por que você está amando tanto essa terra? Por que você está deixando tanto essas coisas dessa terra influenciarem a sua mente e o seu coração? Por que você está percebendo que a cada dia que passa você está se tornando mais indiferente em relação às Escrituras, mais indiferente em relação à leitura da Palavra de Deus, à vida de oração, se tornando cada vez mais frio e você não toma nenhum tipo de atitude? Cuidado, cristão. Talvez você não esteja indo para o mesmo lugar que eu estou indo. Talvez você não esteja unido com o Cristo que eu estou falando para você. Porque se você estiver unido com esse Cristo, a sua vida é diferente, cristão. As pessoas do mundo vão ver você como um homem e uma mulher totalmente diferente. Porque elas sabem que você não vive para cá. A sua mente é outra. Os seus valores são outros. O seu coração é outro. Você pertence a Deus. Lembre-se sempre de uma coisa: um alto preço foi pago na cruz do Calvário, com todas as gotas de sangue que Ele tinha disponíveis, para que você não tivesse uma vida para você mesmo nessa terra, mas para que você vivesse para Ele, pensando nele. Antes nós éramos escravos do pecado, agora a Bíblia diz que Ele nos tornou servos de Deus. Sabe o que significa servo de Deus no grego? Escravo de Deus. Você não está aqui para fazer seus desejos, realizar seus sonhos, fazer todas as suas curtições possíveis nessa terra. Você está aqui para viver para Ele, para glorificar Ele em todos os aspectos da sua vida e honrá-lo acima de todas as coisas. Não esqueça, meus irmãos, Cristo nos chama para o alto, enquanto essas coisas da terra nos arrastam para baixo. E não se esqueça, aquilo que predomina na sua mente, aquilo que prevalece na sua mente, aquilo que prevalece nos seus pensamentos, é proporcionalmente igual. Funciona da seguinte maneira: quanto mais eu penso nas coisas do alto, mais fracos são os meus desejos pelas coisas dessa terra. Quanto mais eu penso nas coisas dessa terra, menos eu desejo as coisas do alto. É uma balança. Se eu alimentar mais e se eu pensar mais nas coisas do alto, é óbvio que essa balança vai pesar mais. Na outra não vai ter peso nenhum. São as coisas dessa terra. Agora, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus e passo a vida em oração, mais então eu penso nas coisas do alto. E mais a terra vai se tornando irrelevante para mim. Os prazeres dessa terra, os desejos dessa terra, os sonhos dessa terra, tudo que essa mídia tenta nos dar ou tenta nos iludir, se torna irrelevante e sem qualquer valor. Verso 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. Terceira consequência da nossa união com Cristo: nós morremos com Cristo. Aquele que está unido com Cristo, aquele que tem essa união com Cristo, ele morreu. Se ele morreu, ele não está mais conectado com essa terra. O que a morte diz? Ele fala: por que morrestes? Ou seja, nós estamos mortos para a nossa velha natureza e para o mundo governado pelo pecado. O que a morte faz fisicamente? A morte desliga o defunto dos interesses desse mundo. Ele morreu. Quando você vai no velório, quando você vai para enterrar uma pessoa, ela vai ter que interesse que ela tem nesse mundo mais? Ela não tem. Ela morreu. Ela não tem interesse mais de trabalhar. Ela não tem interesse mais de conquistar todas as coisas dessa terra. Ela morreu. E aqui ele está falando: você foi unido com Cristo? Pois bem, vocês morreram, porque morrestes. Vocês morreram. Vocês morreram para o mundo. Que é isso em palavras bem simples? Gálatas capítulo 6, verso 14. Paulo fala: pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O cristão está crucificado para o mundo. O que é estar crucificado para o mundo? Ele morreu para o mundo. Ele não quer o mundo, ele não deseja o mundo, ele não se relaciona profundamente com o mundo, porque ele está unido com Cristo e ele morreu com Cristo. Ele não vê a hora de passar dessa vida para o céu, onde ele desfrutará da plenitude dessa unidade com Cristo. É isso que o cristão deseja. Ele diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que isso significa? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que isso significa? A vida está oculta aqui, ela tem dois significados. O primeiro significado é que a terra ainda não percebe que nós somos de fato filhos de Deus. Nós ainda não, a Bíblia fala em várias passagens que nós ainda não manifestamos o que nós de fato haveremos de ser. Porque quando Cristo vier nessa terra, o mundo então perceberá que nós de fato somos filhos de Deus e que nós fizemos a escolha certa nessa terra. Esse é o primeiro significado da nossa vida estar oculta em Deus. Mas eu acho que o significado mais prático, mais relevante, quando ele diz: porque vocês já morreram e a vossa vida está oculta em Deus, ele está falando assim: não temam o mundo, não temam as tragédias do mundo, não temam toda essa pressão do mundo sobre você, se você está unido com Cristo, cristão. E agora a minha palavra vai para o verdadeiro cristão. Se você, verdadeiro cristão, está unido com Cristo, mas você cai diversas vezes no pecado e luta contra o pecado, a palavra do apóstolo Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: cristão, entenda o seguinte: a cruz de Cristo é suficiente. Ele já te salvou. A sua vida está oculta em Deus, no sentido de ela estar num lugar seguro. Quem sustenta essa vida, quem protege essa vida, quem dá segurança a essa vida, quem dá as totais condições de que esse cristão unido com Cristo vai até o fim, vai chegar no céu, é o próprio Cristo. Você está unido nele. Se você está unido nele, um governo não pode te tirar essa salvação. Nada pode te tirar. As palavras talvez que vão tornar isso mais claro ainda são apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que vai dizer: estou certo, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verdadeiro cristão, por mais que ele caia, por mais que ele lute no pecado, ele precisa entender: ele já morreu para essa vida, então o mundo não vai conquistar mais ele. A vida dele está oculta em Cristo. Ele está seguro em Cristo, e quem vai sustentar ele até o fim é o próprio Cristo. Verso 4, e aqui nós trataremos das últimas duas consequências de nós estarmos unidos em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 4. Quarta consequência da nossa união com Cristo: Cristo passa a ser a nossa vida. Olha que interessante quando ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja,
Aquele cristão que está unido com Cristo, ele vive para Ele, ele vive por Ele e para a glória dEle. Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo diz: porque porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não vivia mais nessa terra, ele não vivia mais para os seus sonhos e desejos. O viver para ele é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Por quê? Ele deseja estar lá. Morrer é que está para sempre conectado com Cristo. Eu espero muito mais isso. Mas ele diz: enquanto eu não chego nesse dia, para mim o viver aqui é Cristo. Sabe por que para mim o viver é Cristo? Porque Cristo é a minha vida. Ele diz aqui: quando Cristo que é a nossa vida. O que isso significa? A nova fonte de vida que sustenta os cristãos é Cristo. Os cristãos parecem estar mortos para as coisas do mundo, mas muito vivos, com uma fonte viva que vai além desse mundo e do que ele pode oferecer. A nova vida desses cristãos é Cristo. A vida de Cristo traz energia para esses cristãos, capacitando-os a ser e a fazer o que eles devem. A vida que Cristo proporciona incentiva os cristãos a buscarem as coisas identificadas com essa vida, a vida em Cristo. Deus então vai sustentar a nova vida dada aos seus filhos por intermédio de Jesus Cristo. E por isso não há razão para procurar outras fontes, nem meios para o suprimento da vida cristã. Porque o que está unido com Cristo, a vida dele é Cristo. E ele é sustentado por Cristo todos os dias. O vislumbre dele é Cristo, o respirar dele é Cristo. Você quer ver um exemplo disso? Talvez o maior exemplo que já pisou na terra, do que é de fato viver para Cristo? O próprio Jesus Cristo. Quando questionaram ele, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Cristo estava falando para aqueles homens? A minha comida, o que me sustenta, o que me motiva, o que me deixa de pé nessa terra, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que sustenta os cristãos nessa terra. E ele diz aqui: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando que ele vai se manifestar? Isso é uma clara referência à segunda vinda, quando Cristo vai vir buscar a sua igreja, os verdadeiros cristãos. Ele diz: quando Cristo então, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quinta e última consequência da nossa união com Cristo: seremos manifestados em glória com Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela vai marcar o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Eles aparecerão vinculados a Cristo, juntamente com Cristo, revestidos de glória. Então aquela vida que estava oculta, ela vai se manifestar. Nesse dia os incrédulos vão saber que Jesus é o Senhor e saberão que eles basearam as suas vidas em princípios e crenças erradas. E eles também verão que os cristãos construíram as suas vidas sobre o fundamento correto, que é Cristo. Até esse dia chegar, os cristãos vão seguir sendo mal compreendidos, menosprezados e perseguidos. E os incrédulos vão seguir atacando o Cristo que os cristãos amam e adoram. Mas nesse dia, meus irmãos, tudo mudará. Nesse dia, os verdadeiros cristãos estarão junto com Cristo. E todo mundo verá que eles construíram todas as suas vidas sobre ilusões. Que eles dedicaram toda a sua crença e toda a sua devoção a coisas que eram totalmente banais e que não traziam qualquer garantia para eles. Nesse dia, os verdadeiros cristãos estarão com Cristo glorificado. Desfrutarão de toda a eternidade. Nesse dia, meu irmão, vai valer toda a restrição que você teve nessa terra. Todos os bens dessa terra não vão ter nenhum valor, porque o grande valor, a pérola de grande valor, o tesouro escondido estará diante de você. E você poderá desfrutar dele por toda a eternidade. Lá não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais nada do que essa terra traz como opressão sobre nós. Lá não haverá mais humilhação, não haverá mais perseguição, não haverá mais nada disso. Toda a construção midiática, filosófica contra os cristãos e contra os valores cristãos cairão por terra. E o Cristo para todo sempre reinará. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele.
E mesmo aqueles que não creram, mesmo aqueles que atacaram Ele, mesmo aqueles que se voltaram contra Ele, confessarão que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por esse dia que nós esperamos, meus irmãos. O que nós aprendemos então com esses 4 versos do apóstolo Paulo? Que a união com Cristo representa e causa os seguintes efeitos nos cristãos. Primeiro, os cristãos unidos com Cristo, eles buscam as coisas do alto. Segundo, os cristãos unidos com Cristo pensam nas coisas do alto. Terceiro, os cristãos unidos com Cristo morreram com Cristo. Quarto, os cristãos unidos com Cristo, Cristo passa a ser a vida desses cristãos. E quinto, os cristãos unidos com Cristo serão manifestados com Cristo em glória. Meu desejo e oração por cada um de vocês é o que o apóstolo Paulo também deseja para os Colossenses. No capítulo 2, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse é o meu desejo de oração. Que vocês andem nele, radicados nele, edificados nele, com a fé confirmada nele, e assim crescendo em ações de graça. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Comece a orar nesse momento pela sua vida em Cristo. Foram tratados aqui vários assuntos, os quais você precisa refletir e meditar. Se há algo que você precisa se arrepender, eis a oportunidade agora de se arrepender. Se você percebeu que a sua vida não está conectada em Cristo, que você ainda não está unido com Cristo, eis a oportunidade de se unir a Ele nesse momento. Eis a oportunidade de se voltar completamente para Ele. Ore nesse momento. Peça para Ele, para que Ele traga o verdadeiro arrependimento no seu coração. Peça para Ele para que você pense nas coisas do alto, para que você busque as coisas do alto. Agora é o momento de você clamar a Ele. Se você percebe que você está longe daquilo que está descrito nesses versos, é o momento de você se chegar diante dEle, no trono de graça e de misericórdia, e clamar por essa transformação que somente Ele pode dar. Clamar por essa unidade desesperadora com Cristo. Falar: Deus, eu quero essa paz, eu quero essa vida, eu quero essa certeza. Eu não quero mais ser influenciado por esse mundo, eu não quero mais ser iludido por essas coisas dessa terra, que estão tirando dos meus olhos a pérola de grande valor. Eu quero estar unido com Cristo, viver com Cristo, amar a Cristo, me vincular a Cristo cada vez mais. Continue orando. Meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Meu Deus, nós somos fracos, nós somos débeis. Nós precisamos do seu amor e da sua compaixão. O Senhor teve a graça e a misericórdia de nos visitar nessa noite, de falar conosco. E agora nós pedimos que o Senhor transforme o coração daqueles que estão aqui, meu Deus, e que ainda têm andado em cima do muro, ainda andam, meu Deus, cocheando entre dois pensamentos, se servem de fato ao Senhor, se servem a Baal. Pai, a tua palavra diz que se nós amamos o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está em nós. A tua palavra também diz: os adúlteros e adúlteras devem entender que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não deixe nós sermos inimigos de Deus. Nós queremos ser seus amigos. Queremos entender cada dia mais, meu Deus, o que o Senhor fez na cruz do Calvário, viver todos os dias para honrar e glorificar o teu santo nome. Não deixa, meu Deus, essa terra, as coisas banais dessa terra, tirarem o grande valor que Cristo tem.
Ele deve ser até o fim dos nossos dias a pérola de grande valor, o tesouro escondido, o bem maior que nós possuímos nessa terra é Ele. É para Ele cada gota daquele sangue que foi derramada para nós vivermos intensamente, plenamente por Ele. Então nos ajuda a viver diante do Senhor, a clamar pelo Senhor todos os dias e estar conectados com esse Cristo. Não deixe o nosso coração ser tão duro ao ponto de as tuas palavras não penetrarem, mas que elas penetrem, que elas nos rasguem, que elas nos levem ao arrependimento, que elas nos levem, meu Deus, a reconhecer que nós ainda não estamos unidos em Cristo, que nós precisamos desesperadamente estar unidos em Cristo, para viver para sempre por Cristo. Por isso muda nossa mente, leva-nos a buscar as coisas do alto, leva-nos a pensar nas coisas do alto, que nós já morremos, Senhor. Nós já morremos para esse mundo e devemos viver como mortos para esse mundo. A nossa vida é Cristo, a nossa vida é o Senhor, o nosso sustento é o Senhor, a nossa provisão é o Senhor, a nossa energia é o Senhor, a nossa esperança é o Senhor. E nós esperamos isso até o dia que nós seremos manifestados em glória contigo, para todo sempre, libertos plenamente do pecado, para não mais querer o pecado, não mais querer essa terra, esse mundo, mas viver para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda a viver assim, Senhor, pela tua graça e pela tua abundante misericórdia. Faz isso em cada um dos seus filhos, Senhor. Aqueles que ainda não são filhos, que o Senhor os faça filhos nessa noite, pela graça e pela misericórdia.